absolute egoísta. Isso é o que eu posso falar pra vocês sobre o live action de Blue Lock que lançou aqui no Japão no dia 7 de agosto de 2026. Inclusive eu e um amigo meu, Churros, do canal Otaku no Japão, tivemos a oportunidade de assistir a esse filme aqui no Japão no lançamento, e que ele fez um vídeo também aqui no YouTube sobre análise sobre Blue Lock, o live action de Blue Lock em si. Inclusive vou deixar na descrição ou no comentário fixado para que você possa assistir a análise dele, e eu vou passar a minha análise também depois de ter assistido o vídeo que ele fez também, e que até ele me citou também falando assim, não, acho que ele vai, acredito eu que ele vai postar uma análise dele também sobre o filme. Aí depois eu olhei e mandei mensagem pra ele seguinte: agora entendi porque você tá querendo que eu faça análise. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui com mais um vídeo, e vídeo diferente, pra falar sobre o live action de Blue Lock. O live action de Blue Lock vai ser lançado mais ou menos em setembro. Estejam cientes de que eu e um amigo meu assistiu a esse filme, e a gente vai dar as nossas opiniões sobre o que a gente achou sobre o filme em si. Eu e ele, que é fã da obra em si, a gente já passou desse arco em si, desde o capítulo 1 até o último arco em si, sobre o fechamento em si da primeira fase de grupos em si do Blue Lock. Então tá tudo ok, eu acompanhei e tal, mesmo não entendendo muito japonês em si. Eu entendi muito bem como que é, porque a história em si já sei como que é, mas o que me impressionou bastante foi que as vozes em si é muito parecida com o anime. Para quem for assistir o anime em japonês e pega a legenda em brasileiro, assim, em português brasileiro, em que as vozes em si está muito parecido com o anime em si. Então nisso você acaba não tendo a estranheza de voz em si, e que fica muito combinado e muito bem encaixado as vozes no geral. Lembrando também, a gente assistiu no lançamento, e também a gente pegou a última sessão do filme, e que nos cinemas também teve o filme do Michael Jackson, também teve também o do Homem-Aranha também. Então nisso não ficou tão... As salas que a gente pegou não pegamos salas tão cheias no geral. Teve um pessoalzinho que entrou e tal, e que com isso os atores que eu saiba em si, inclusive um amigo meu que a gente foi nos cinemas falou que tem bastante atores e também cantores em si, de grupos em si de J-pop, K-pop assim famosos, que realmente fizeram a atuação no filme. Então eu achei interessante isso, e que ele particularmente estranhou pelo fato de que, pô, será que vai dar certo tal, porque estamos vendo que é cantores e que vão fazer papel de atores na obra em si. Aí ele falou que particularmente ele gostou pra caramba e tal, e que parece que realmente eles entregaram um ótimo trabalho, e que foi um trabalho feito com carinho. E nisso eu particularmente nem sabia que eles eram cantores nem nada do tipo, mas vendo pela atuação no geral deles, me surpreendeu bastante, e que eu gostei pra caramba. Então, pra quem não sabe, o arco que vai ser adaptado, ele vai começar pelo capítulo 1, e que com isso até o final do confronto contra o time V. Então ele adapta no anime, pelo que eu saiba, até o começo da primeira temporada, e vai até metade da primeira temporada mais ou menos em si, e que foi um arco bem fechadinho e bem interessante. Gostei da escolha de ser entre o capítulo 1 até o confronto final contra o time V, bem interessante, gostei bastante mesmo disso. E o elenco em si é bem interessante pelo fato de que tem muitos atores em si que realmente ficaram perfeitos em si. Eu olhei o Jinpachi Ego igualzinho ao Jinpachi Ego do anime, do mangá em si, igualzinho mesmo de verdade. O Bachira não é um personagem assim que ficou visualmente se meio que parecido em si com que nem na obra do anime, do mangá, mas assistindo de novo eu percebi assim, não, faz todo sentido ele ser o Bachira, velho, porque a essência em si ficou muito boa, e o visual também ficou fiel assim, tipo, se for parar pra pensar, em que não dá pra ser totalmente fiel em si à obra do anime ou mangá quando for criado em vida real. É basicamente muito difícil fazer isso, né? Então com ele em si, eu olhei assim, ficou estranho e tal, mas a gente olha e pensa pro Bachira em si, também na obra em si, no geral, o Bachira é um personagem estranho também. É um personagem mais caricato também, no sentido de não ser aquele personagem caricato de ser engraçado, mas aquele personagem de ser insano, aquele personagem que você olha e tem uma estranheza nele em si, que as pessoas veem e acham ele estranho em si. E tanto é que na obra lá, em Blue Lock, o pessoal chamavam ele de esquisito. Então
foi bem retratado essa ideia de ser um esquisito, porém um esquisito que a gente gosta, um esquisito de que a gente gosta pra caramba dele, no estilo de jogar dele, a forma que como ele encara as coisas também, que pra ele tem que ter um desafio pra ele que consiga realmente ter um desafio que ele consiga ver e possa realmente ultrapassar os limites e fazer da melhor forma possível as jogadas, e o estilo de jogo também dele combinou pra caramba também, a forma, a movimentação, a forma que ele faz os dribles também. Pegaram a essência do Butcher e colocaram na vida real. Simplesmente isso. Então, os outros personagens também, particularmente todos em si, pegaram a essência da obra e passaram para o live action e na vida real. E nisso, eu amei pra caramba quando eles fizeram isso. E como que foi feito isso? Foi feito da melhor forma possível. E eu vejo que esse live action em si, ele foi feito com muito carinho mesmo. Foi feito de coração. Foi feito para o pessoal que acompanha a obra de Bullock. E que com isso pode ser uma porta de entrada para as pessoas que não acompanharam o anime ou o mangá. E que com isso é uma porta de entrada muito interessante. Que se for uma pessoa que não conhece nada de Bullock, eu recomendaria tranquilamente. E recomendo assistirem a esse live action. Porque para mim a essência de tudo em si ficou incrível. Tanto é que a ideia também de auras, a ideia também sobre a representação de ego, a representação também sobre os poderes nos olhos, as cores dos olhos em si, que parece a parte da aura em si, ficou bem real mesmo, ficou muito interessante. Foi uma interpretação interessante. A caracterização artística também ficou muito boa mesmo. A obra Bullock, ela não é uma obra que ela apresenta poder de chute, não sei lá o que, de defesa. Ela não apresenta muito isso, mas apresenta através de aura e através de representação de imagens ao todo em si. Mas ela apresenta mais os ataques, as defesas, os movimentos em si chegam a ser um pouco exagerados, mas os movimentos em si podem ser meio que feitos ou realmente chega no limite feito sobre a capacidade humana na vida real. E isso é bem interessante na obra de Bullock, na obra em si. E no live action eles conseguiram pegar essa mesma essência. Não é, por exemplo, estamos falando de obras com tipos de direção de roteiro e direção também de movimentos diferentes um do outro. Por exemplo, Super 11. Super 11 você sabe muito bem que é uma obra mais infantil e que com isso vai ter poderzinho, vai ter o cara metendo uma mão fantasma que cobre o gol inteiro, e que com isso também tem chutes que parecem que tem intensidade e força de meteoros. E a obra de Bullock não, ela é muito mais representada através de imagens em si, de auras e flow e fluxos, em que poucos personagens enxergam isso, e porque apenas esses personagens que têm essa noção sobre isso e têm uma visão melhor sobre jogadas em si no geral acabam entendendo isso, eles acabam percebendo. Os figurantes não percebem muito isso, mas eles percebem que, pô, esses caras são muito bons e tal, então vamos ficar de olho neles e tal. Mas vocês entenderam o ponto que eu quis dizer. E nisso, eu gostei pra caramba em si dos personagens no geral. E, bem, o Barou e o Tigiri foi uns personagens em si que no começo vocês vão olhar, tipo, vídeos curtos no TikTok, ver o trailer em si, vocês vão estranhar um pouco. Mas, vendo a atuação, vendo o que eles estão fazendo, as falas em si, combinou certinho, que nem eu falei. Eles conseguiram pegar a essência da obra e passar no live action. Isso é algo muito interessante. As cenas de futebol na prática foram muito boas no geral. Eu particularmente amei. Você percebe que não é algo tão forçado, você não percebe que foi feito de uma forma assim que forçação de barra, nem nada do tipo, os movimentos. Você parece que até vê que os movimentos parecem muito reais. Os chutes, os gols em si, realmente você percebe que, pô, mano, parece que são muito reais. Parece que o pessoal vai lá, ficam correndo no gramado. Parece realmente cenário de futebol mesmo em si. E na prática ficou muito bom mesmo. Então, eu não tenho que reclamar nada assim. Eu só tenho que falar 10/10 mesmo. As movimentações no geral, tudo
perfeito e fantástico mesmo, e que não parece que é algo tão forçado em si. Os momentos altos em si, o momento alto mesmo foi quando chegou lá na parte do Bátira, em que teve a cena em que o time V contra o time Z, e o time Z estavam perdendo em si de 3-0, e nisso o Bátira começa então a fazer embaixadinha e começa então até a trilha sonora da Ado, que é uma cantora aqui no Japão. Eu queria colocar muito a música aqui, mas não dá pra colocar. Mas ficou muito legal quando ficou a cena dele fazendo fazendo a embaixadinha e ficando empolgado sobre o jogo e driblando todo mundo. Foi muito legal mesmo. E com aquela trilha sonora de fundo, foi pra realmente levantar a gente e empolgar a gente, porque ficou muito bom mesmo, de verdade. E a reação minha e do Churros, velho, foi impagável, velho. A gente ficou muito eufórico nessa parte. Foi muito bom mesmo no geral. E o Churros falou sobre o seguinte, sobre a nota dele ser 10/10. Cara, eu vou colocar também 10/10 também. Eu particularmente vou colocar como 10/10. E antes de falar sobre os motivos sobre 10/10, eu tenho alguma coisa em si que particularmente na minha visão, não gostei tanto, mas não vai afetar a nota 10/10, vai manter assim essa nota. Uma das coisas em si que eu lembrei que eu não gostei tanto em si foi pelo fato de que temos a partida do time do Nico contra o time do Isagi do time Z, né? Em que essa partida, lembrando, o Isagi já começa a ter a visão espacial dele, que nem é chamado na obra lá e tal, em que ele começa então a entender o campo melhor e que com isso depois ele consegue pegar a bola e consegue fazer o gol da vitória. Na parte do gol da vitória do Isagi, ele foi lá, domina a bola e com isso ele chuta. Só que na parte do live action, eu não gostei tanto pelo fato de que ele vai lá e faz um chute direto. Sendo que o chute direto, na minha opinião, poderia ter guardado e reservado no período que foi lá no time V contra o Nagi. Em que ficou estranho, em que no jogo contra o Nico, na segunda partida, fez o chute direto e fez o gol. E lá contra o Nagi, na última partida e no último ato de fazer o gol, o Isagi foi lá e fez o chute direto de novo. Em partes, pra mim, isso ficou meio estranho, porque até dentro da obra em si, o próprio Nagi olha, fica pensando assim, nossa, no anime, no mangá, ele olha e pensa o seguinte, nossa, esse cara aqui, ele vai dominar a bola e dominando a bola eu consigo pegar a bola dele, beleza? Então com isso eu consigo neutralizá-lo. Só que, entretanto, todavia, o Isagi meio que, pô, já fez chute direto, então ele vai fazer o chute direto de novo, entende? Então nisso ficou meio estranho isso. Porém, eu entendi um pouco a direção sobre como que foi feito essa parte. Porque meio que o Isagi na hora, no final nessa partida aí contra o time V e esse último lance para fazer o gol contra o Nagi, ele particularmente fez o seguinte, ele pensou como que ele fez e como que ele chegou até aí, como que ele realmente evoluiu, ele realmente pensou como que ele evoluiu e tal, e que como que ele pode pegar as informações de evolução dele do passado e consiga aplicar no agora. Então nesse momento em si, ele olhou e pensou o seguinte, eu já fiz um chute direto numa partida tal, então, e já fiz outros tipos de jogadas em si e tal, eu vou pensar nessas jogadas e ver qual que é melhor. Então nisso, ele fez o chute direto, impressionando o Nagi, e que com isso eu achei interessante esse tipo de sacada, sabe? Eu achei interessante de que, em vez de focar em que o chute direto seja algo que exclusivo, e inclusive ser apenas nessa partida do time V, que começou a ser feito na segunda partida e depois ter pensado e reaproveitado a ideia de olhar para essa seguinte, já fiz tal coisa na partida anterior, eu vou então fazer um chute direto. Nisso eu achei uma sacada interessante que antes eu particularmente não gostei tanto, mas depois pensando e analisando um pouco melhor, eu achei muito boa mesmo no geral. Então por isso que eu falei que na minha nota em si é um 10/10 comparado ao live action, e a obra em si ficou muito boa. Acredito eu que pode ser que dando muita força assim para o live action, muita gente indo acompanhar, tendo bastante avaliação positivas, inclusive eu quero que vocês façam isso, ajudem realmente assistindo a obra, e se vocês não gostarem, beleza, tal, mas quero que vocês assistam primeiro e depois tirem as suas próprias conclusões, porque pra mim, a minha e a do Churros, pra mim, ficou muito boa mesmo.
10/10 mesmo. Ficou fantástico e eu acredito que se vocês assistirem, eu acho que vocês não vão se arrepender, porque eu gostei pra caramba e tal, e ele gostou pra caramba também. E nisso também, se tiver uma parte 2, tem que ter uma parte 2, porque no caso é pra ofuscar aquela primeira parte lá da segunda temporada lá, que ficou meio paia. Então tendo um live action sobre o Loki 2, pode ser meio que consertar a segunda temporada do anime. Então eu acho que seria muito melhor que isso fosse acontecer, beleza? Mas olhando no geral, um 10/10 tá ok, é justo. Pra mim, na minha opinião, realmente foi nesse nível mesmo. Devemos lembrar que live action também não é uma das obras em si que muita gente acerta. Então, a média em si, comparado a live action de outras obras em si, a média em si pode ser colocada bem baixa em si, no geral, porque não tem uma expectativa tão grande assim, porque live actions, infelizmente, são live actions em si que surgem cagados, live action de animes, de mini mangá, de jogo também, nossa, o que tem de live action ruim de jogo também, sem comentários. Então eles mantiveram o arroz com feijão, mantiveram a essência, mantiveram também a base no geral, foram fiéis à obra em si original. Inclusive isso que tanto não só em live action também de mangá, de animes e de games em si também pegam-se algumas vezes sobre isso também, mas também obras originais como livros também e outros tipos de conteúdos em si acabam tendo uma adaptação em que perde a essência e a fidelidade. Nesse caso, Blue Lock não. Blue Lock, no caso, acabou mantendo a essência. Então pra mim, eu gostei pra caramba, não só da essência sim, mas da atuação no geral, ficou perfeita. Então 10/10. Lembrando também que esse live action vai ser lançado também no Brasil em setembro. Então, se vocês tiverem a oportunidade de assistirem e verem com seus próprios olhos o que acharam, vão lá e depois qualquer coisa vocês podem comentar e compartilhar também esse vídeo também. Beleza? Mas comente aí o que vocês acharam sobre esse vídeo. Assista também ao vídeo do meu amigo Churros também, em que ele fez uma análise também sobre a obra em si. Vão lá assistir o vídeo dele também, que vai estar na descrição e no comentário fixado. E tendo conhecimento sobre esses dois vídeos aqui, o meu vídeo e o vídeo dele, vocês já vão ter uma análise muito boa sobre o live action de Blue Lock, tá bom? Apenas assista o meu vídeo e o dele aí, ó, você já vai estar bem informado, tá bom? Sobre o live action no geral, tá bom? Mas antes, escolha um desses conteúdos e boa sorte nos campos de batalha.